Exatamente. Pois Quero seja. falar, quero falar da minha alegria, né, em estar com vocês de volta, depois de março, abril, maio, junho, julho, esse tempo todo, né? É muito bom estar revendo cada um de vocês. Então, quero manifestar aqui a minha alegria. Em falar de desencarne coletivo, eu começo falando de uma passagem que está no livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco, quando Kardec ele vai fazer referência ao capítulo do Livro dos Espíritos, que trata da lei de destruição. A gente sabe, quando Kardec se refere à lei de destruição, conversando lá com os espíritos, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que no Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, que quando ele estuda as causas e as razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando essas tragédias coletivas, bem como aquelas que são produzidas pelos próprios seres humanos, e constata assim que é necessário que tudo se destrua, a fim de poder renovar-se. A gente sabe que na natureza existe essa necessidade da destruição para que exista também a renovação. Só que essa destruição ela é somente produzida para a transformação molecular da matéria. Ela não atinge o espírito, que é imortal. Então, dessa forma, as grandes calamidades, segundo Manuel Filomeno de Miranda, de uma ou de outra procedência, ela tem por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da vida carnal em relação à imortalidade. Porque muitas das vezes, não sei se vocês percebem, a gente fica assim um pouco bem acomodado com a situação, não está prestando muita atenção às coisas que estão acontecendo. Aí, de repente, vem algo assim que dá aquela solavancada no nível e diz, opa, para aí, que essa vida aqui é transitória. A vida real é a vida dos espíritos. Então, acorda, desperta, ó tu que dormes e segue para frente. Então, fluindo desses fenômenos, diz Filomeno de Miranda, denominados como flagelos destruidores, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos se a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Precisa que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. É bem interessante essa fala aqui, porque, segundo a espiritualidade, diante de todas essas revoluções que estão acontecendo, normalmente, quando estamos passando por um processo de transição, acontece um solavanco. Mas exatamente para quê? Para fazer com que a humanidade ela progrida mais depressa. Ela dá uma acelerada no processo de evolução e a gente desperta mesmo. É tipo aquele nível de estar dormindo a noite inteira, aí vem alguém e diz, opa, acorda aí que está na hora de acordar. Pessoal, se vocês querem interferir, fique à vontade, pode falar, tá bom? Vocês estão ouvindo esse barulhinho das mensagens do WhatsApp aqui? Eu não sei se eu tirar o WhatsApp do computador, não sei se dá para falar direitinho. Mas está tudo ok até aí? Tá legal. Não tem interferência, não. Então, vamos lá. Aí ele continua dizendo o seguinte, ó. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem os que qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Essa fala aqui, ela é bem interessante, porque, não sei se vocês percebem assim, depois de cada tragédia, a humanidade dá um salto quântico. Depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, deu um salto quântico. Depois das grandes pandemias, um salto quântico. Agora, o que é que já se prevê? Depois dessa pandemia que nós estamos vivendo, vai ser dado um salto muito grande também. Exatamente por quê? Porque
embora às vezes eu fico um pouco ainda desesperançado, sei lá. A gente está vivendo numa sociedade em que todo mundo só queria ter, só queria ter, só queria comprar, em busca do prazer do corpo, em busca de satisfazer as necessidades egóicas. Vamos beber, vamos fumar, vamos curtir a vida, vamos fazer sexo adoidado. E aí, de repente, pá, vem essa pancada. Aí o que é que a gente começa a perceber? Muita gente recorrendo à questão da espiritualidade. Muita gente fazendo mais prece, participando de grupos de vibração, participando de grupos de oração, participando de vários grupos religiosos. Exatamente por quê? Porque o pessoal deu uma acordada. Embora ainda exista muita gente que esteja dormindo. Essa é a questão, que às vezes deixa a gente um pouco apreensivo. Mas outra grande massa tem acordado para essa realidade. E aí a gente precisa estar bem atento para que a gente também não se perca junto à manada que ainda está em busca do prazer. A gente sabe que o consumo de bebida alcoólica aumentou consideravelmente depois dessa pandemia. As pessoas não estão nos bares, mas onde tem, por exemplo, locais delivery, onde você compra bebida na porta, tem fila. Você pode ver que tem fila. E as pessoas estão comprando bebida, estão comprando droga, estão levando para consumir em casa, que não deixa de ser um mecanismo de fuga. É um mecanismo de fuga da realidade, porque a Covid botou todo mundo para dentro de casa. Mas o fato de entrar para dentro de casa, embora muita gente tenha dito assim, não, a Covid botou a gente para dentro de casa, agora a gente está olhando mais para dentro da gente, engano para muita gente. Isso não está acontecendo, não. O que é que está acontecendo? Tem aumentado a quantidade de genocídio, feminicídio, na verdade, tem aumentado o feminicídio, tem aumentado a violência doméstica, principalmente contra a mulher, tem aumentado o divórcio, tem aumentado o consumo de bebida alcoólica, e aí muita gente não acordou para essa nova realidade. Por isso que é importante que a gente esteja atento, embora se fale em uma transição planetária em que tem a tendência do mundo melhorar, mas ela não vai melhorar se não instalar de dedo, não. Opa, chegou, vamos lá, Jesus chegou, os prepostos dele chegou, vai todo mundo transformar esse mundo em regeneração. A realidade é bem outra. Por isso que a gente precisa estar atento, orando, vigiando, para a gente não se contaminar nessa energia, nessa turbulência que ainda está acontecendo aí. Eu não sei se está acontecendo com vocês, eu não sei se vocês perceberam isso, mas quem tem sensibilidade tem sentido umas energias estranhas. Alguns falam que tem sentido sensação de choro, outros falam que estão inquietos, outros falam que estão mais impacientes. Eu não sei se vocês mais sensíveis nessa área estão sentindo isso. Outro dia, eu estava sentindo umas coisas estranhas aqui, e aí eu, conversando com uma pessoa muito querida, explicando para ela o que eu estava sentindo, aí ela disse para mim, Bernardo, por que é que tu não fala com fulano? É um amigo nosso que tem uma sensibilidade mediúnica muito legal aí. Eu liguei para ele, fulano, rapaz, eu estou sentindo isso, aquilo, outro. Aí, Bernardo, rapaz, isso é por conta da energia do planeta. Está todo mundo sentindo isso. Quem tem sensibilidade está sentindo. É como se a energia está pesada, então está sendo distribuída com todo mundo. Aí começou a contar a história dele. Eu fiquei muito feliz, porque eu achava que eu estava numa situação complicada, e ele está bem, bem mais complicado do que eu. Muito mais angustiado, tem hora que vem choro, tem hora que até o caminhado dele fica diferente, fica estranho. E aí a gente está torcendo para que dê uma acelerada nesse processo, como a espiritualidade nos fala, mas a gente sabe que não vai ser tão rápido, a gente sabe que não vai ser tão fácil, a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra. Alguém quer falar alguma coisa, para não ficar só eu falando sozinho, fica à vontade, tá, pessoal? Então, eu vou falar de algumas tragédias. Eu começo... isso aqui é porque, assim, na próxima sala a gente conversa. Aí tu discorre a palestra e na próxima sala a gente faz a... Viu? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Então, vou acelerar aqui. Então, aqui... Aí, o que é que o Manuel Filomena diz, ainda no livro Transição Planetária? A primeira onda, ele está falando aqui, esse livro, ele trata daquela tsunami que houve naquela região da Indonésia ali. E ele em 2004, que ocorreu em 2004. E ele fala que nessa primeira onda,
diz assim, a primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas, enquanto as sucessivas carregadas de destroços de casas, barcos e construções de todo tipo, de árvores arrancadas e pedras, semearam o horror, arrasando as comunidades litorâneas. Ainda hoje, se vocês quiserem dar uma olhada na internet, ainda hoje tem as imagens da tragédia. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Aí o que é que tem na internet? No dia 28 de setembro, isso de 2004, um terremoto de magnitude 7,5 na região central da ilha de Celebes desencadeou um tsunami que deixou mais de 2.000 mortos e mais de 200 mil desalojados, a maioria na cidade de Palu e em seus arredores. Entre julho e agosto, uma série de tremores na ilha de Lombok, perto da ilha de Bali, deixou 564 mortos e mais de 400 mil deslocados. No dia 26 de dezembro de 2004, um tremor de magnitude 9,1, perto da costa noroeste da ilha de Sumatra, gerou um tsunami que matou 230 mil pessoas em 14 países no Oceano Índico, incluindo a Indonésia. Então, vocês podem perceber assim, são fenômenos da natureza, natural mesmo, porque a Terra, a gente sabe que tem uma placa de alguns quilômetros de terra, mas está em cima de uma larva. É um verdadeiro oceano, é como se essa nossa superfície aqui fosse um barco navegando em cima de larvas. E aí, de vez em quando, tem essas turbulências naturais do nosso planeta. Os tsunamis, os terremotos, os vulcões, esses fenômenos, os furacões, todos esses fenômenos são naturais, são normais. A pergunta é, por que é que essas pessoas estavam no local do tsunami? Essa é a pergunta. Por que é que, nesse período, vários turistas, e aqueles turistas viajaram exatamente para essa região onde ocorreu esses terremotos? Aí nós fomos atrás de outros. O rompimento da barragem B1, da Vale, lá na mina do Córrego, do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, que deixou 270 pessoas mortas e outras 11 desaparecidas. Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos despejados. Aí vem mais uma pergunta. Por que é que teve gente que, na véspera desse desmoronamento, saiu para viajar para a casa de parente, ao mesmo tempo que teve gente que morava no Pará e foi para esse local no dia, estava lá no local no dia do desmoronamento? Por que é que uma pessoa foi fazer uma entrega lá e na hora teve um problema, ele demorou a despachar o caminhão, de repente ocorre a tragédia e ele desencarna nessa tragédia. Outro fenômeno também que marcou muito no nosso país foi o incêndio na Boate Kiss. Foi uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu 680 outras. Na boate, nessa cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Aí vem mais uma pergunta. Por que será que essas pessoas foram lá para a boate e outras, na hora H, desistiram e não foram? Outros tentaram entrar e não conseguiram. E outras eram para ter saído e não saíram. Tem mais outra. Aquele acidente da Chapecoense, onde foram 77 passageiros, e aí, de repente, alguém que era para ir não foi, e alguém, talvez, nessas ocasiões, acontece às vezes, alguém que não era para ir, vai. Nesse acidente, onde tinha 77 passageiros, 71 pessoas morreram, né? E, finalizando agora com a nossa Covid, né? 19. A Covid-19, ele já contaminou, segundo os dados recentes que eu peguei, 2.556.765 pessoas. Se recuperaram 1.787.419 pessoas e já morreram 90.383 pessoas. Aí, por que será que a Covid está, nesse momento, arrastando também mais de 90 mil pessoas?
Aí a literatura espírita, ela vai nos ajudar. O que é que nos diz os benfeitores espirituais? Eles explicam que o propósito da divindade é fazer a sociedade progredir e que dentro das soberanas leis somente nos acontece aquilo que temos necessidade para evoluir. Aí ele continua. A lei de causa e efeito estabelece os parâmetros não somente dos resgates coletivos, mas também das técnicas que induzem os indivíduos a essa aprovação. É bem interessante, e Emmanuel vai falar mais tarde, eu anotei aqui algumas coisas do Emmanuel, porque quando se fala de lei de causa e efeito, muita gente já pensa que matou tem que morrer, cortou tem que ser cortado, violentou tem que ser violentado. Não é bem isso. A lei de causa e efeito diz que todas as nossas ações vai ter um resultado. Então, por que é que, de repente, nós estamos passando por essas situações de resgate coletivo? Isso que a gente precisa entender. E aí, continua mais, assim, as calamidades são frequentemente necessárias para que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos, como nós falamos agora há pouco. Então, só que a gente tem um olhar só da tragédia. É como o próprio Kardec fala, que quando a gente vê uma tempestade, a gente só vê a tragédia das árvores arrancadas. A gente não vê o benefício dos miasmas que são levados por esses ventos, pela limpeza que é feita. Então, essas tragédias são provas que proporciona ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação diante da vontade de Deus, e, ao mesmo tempo, em que lhe permite desenvolver sentimentos de abnegação, desinteresse próprio e amor ao próximo. Isso é bem interessante, porque assim que começaram os noticiários da tragédia da Covid, muita gente chama o Covid, mas é no feminino, né, que é a doença, a Covid, eu vi uma mensagem que me chamou a atenção. O que é que acontecia? Essa Covid, ela está fazendo com que aflore em nós o que temos em nós guardado. Quem tem a tendência à bondade, quem tem a tendência à abnegação, quem tem a tendência ao desinteresse próprio e ao amor ao próximo, eles estão abnegados, eles estão se entregando, eles estão trabalhando, estão fazendo campanhas, estão ajudando, estão se reunindo. Eu vejo campanha até para alimentar cachorro de rua. Essas pessoas já tinham essa bondade dentro de si, mas o egoísta também aflorou, o egoísmo também aflorou. Enquanto em outros países as pessoas batiam palma para o pessoal de saúde, aqui no Brasil o pessoal de saúde era expulso de dentro de coletivo. O profissional da saúde era agredido. O pessoal de saúde que dava carona para amigos, os amigos começaram a recusar a carona. Ou seja, olha aí a nossa sombra aflorando em nós. Então, nesse período de pandemia, está aflorando muita coisa ruim que a gente já tinha, mas também está aflorando muita coisa boa que também a gente já tinha. Então, nessas experiências, o que vai acontecer? Vai exercitar a inteligência. Como assim exercitar a inteligência? Embora ainda seja por muito egoísmo, porque a gente está vendo os países mais desenvolvidos brigando, trabalhando, lutando, se esforçando, os cientistas assim dormindo muito pouco em busca da descoberta da vacina, embora seja egoísmo, mas está tendo avanço científico, está tendo avanço tecnológico. E isso vem corroborar com aquilo que o Chico falou para a gente lá quando ele se referiu à transição planetária. Não sei se vocês lembram que Chico dizia assim, se nós passássemos no ano passado, de julho do ano passado, dia 20, 19 e 20, de uma guerra nuclear, nós teríamos um avanço tecnológico inimaginável, principalmente na área da saúde, muitas descobertas iriam ser feitas, nós teríamos contatos com nações de outros planetas. Então, o Chico falou desse avanço tecnológico. Então, vai desenvolver a nossa inteligência? Sim, porque nós estamos aprimorando mais aparelhagem aí, novos instrumentos, até mesmo os respiradores, está tendo nova tecnologia para os respiradores. Então,
essa tragédia está fazendo com que a nossa inteligência seja exercitada, a nossa paciência e a nossa resignação também. Agora, quem já era impaciente, quem não era resignado, nossa, está aflorando aí, está agredindo todo mundo, sujeito a ter uma briga no trânsito a qualquer momento. Ou seja, a tragédia ela tem um propósito. E esse propósito é para dizer assim, quem vai e quem fica. Quem vai para onde? Quem vai sair do planeta para ir para mundos mais inferiores e quem fica no planeta. E nessa mensagem que eu li, uma mensagem espírita, ele dizia uma coisa bem interessante, que a tragédia que está acontecendo com a Covid, por exemplo, esse desencarne coletivo, ele está dizendo quem fica no mundo de regeneração e quem vai para o mundo primitivo. Por quê? O egoísmo exacerbado de uns, a abnegação, altruísmo de outro. Impaciência e briga por parte de uns, tolerância e resignação por parte de outros. Então, isso é que está acontecendo. Então, geralmente, continua, eles acontecem, essas experiências acontecem quando um grupo de pessoas precisa passar por determinada prova de desencarne ou desencarnação. Isso é bem interessante, porque vamos imaginar que nós que estamos aqui neste grupo participamos de um crime coletivamente. Eu, a Edna, a Delzuíto, o Walter, a Arlete, a Silvia, Socorro, etc., o próprio João Correia aqui, todos nós praticamos em grupo um delito. Então, não importa onde a gente esteja, não importa onde a gente esteja, o que é que vai acontecer? O universo vai dar um jeito e a gente se reúne em um determinado local onde nós vamos passar por uma experiência dolorosa semelhante àquela que nós causamos coletivamente no passado. Por isso que as tragédias coletivas acontecem. Então, esse grupo aqui precisa passar por uma experiência dolorosa de um resgate coletivo. Então, existe uma força eletromagnética que puxa todo mundo e bota todo mundo dentro de um avião, bota todo mundo dentro de uma boate, bota todo mundo nas margens de um córrego, bota todo mundo dentro de uma praia onde vai ter tsunami. Então, muita gente ainda não entende como é que isso acontece, mas é porque nós, todos os nossos atos praticados, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, já falei inúmeras vezes nas nossas falas, criam em torno de nós um campo eletromagnético. Como nós delinquimos juntos, esse campo eletromagnético é um campo eletromagnético semelhante. Então, nós somos atraídos por uma força eletromagnética que nos une para passarmos pela experiência que nós necessitamos. É Deus castigando? Não. É uma necessidade evolutiva. Muito 5 bem. minutos, ok? Obrigado. Estou de olho aqui, né? 19h40, né? Por meio da misericórdia divina, essas pessoas são encaminhadas para experienciar juntas uma tragédia a fim de sanar débitos coletivamente. Aquilo que eu acabei de falar. E quando o plano espiritual decide quais experiências serão vividas por aquele ser para seu aprimoramento. No entanto, cada pessoa tem um livre-arbítrio e pode fazer escolhas que podem suavizar ou piorar suas dívidas. Nossas ações podem amenizar ou não o nosso saldo pretérito. Por quê? Eu gosto muito daquela fala de Jesus que Pedro registrou, que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Falo muito isso na nossa fala aí com vocês, lá no Filípio. Aquela fala de Joana de Ângeles que diz que todo o bem que a gente faz repara ou apaga o mal que a gente fez. Druso, conversando com André Luiz, ele diz que só pelo bem se repara o mal. E na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a mesma coisa para Kardec, que nós podemos, desde já, minimizar os nossos equívocos fazendo o bem. Então, foi perguntado a Emmanuel, na reunião de 23 de fevereiro de 1972, 23 de fevereiro de 1972, o seguinte: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas
como nos casos dos grandes incêndios? Aí o Emmanuel responde: realmente, conhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Olha só, eu tenho falado muito nas nossas falas aí que uma das coisas que mais acompanha a pessoa com transtorno mental é a culpa. Então, essa culpa é que faz com que nós nos julguemos a nós mesmos. Então, nós não só nos julgamos, como também nos condenamos. Aí continua Emmanuel. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Olha só essa fala aqui. Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividade na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Estão vendo aí? Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Aí nós estamos passando exatamente por isso. Então,